Se ore para que o Senhor use de misericórdia e fale conosco mais uma vez através da sua palavra, como tem falado todos os dias neste lugar. Glória a Deus. Salmo de número 51, irmãos, vamos ler versículos 17, 18 e 19 para a nossa meditação esta noite. Glória a Deus. Salmo de número 51, versículos 17, 18 e 19. Glória a Deus. Quem encontrou, diga sim. Diz assim a palavra de Deus: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa-se-ão segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos meditado durante alguns dias, algumas semanas, a respeito da vida de Davi. Queria, irmãos, alongar um pouco também esta noite a respeito deste assunto. Nós temos, irmãos, entendido o que Deus tem feito na vida de Davi até o momento, como Deus tem abençoado a vida de Davi através daquilo em que ele mesmo se propôs a fazer diante de Deus. Todas as vezes, irmãos, e nunca é cansativo dizer, todas as vezes em que nós nos propomos a tomar uma posição diante de Deus, posição essa de renúncia, e nos dedicarmos somente a Ele, o Senhor estenda as suas mãos e abençoa as nossas vidas, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando o Senhor, irmãos, Ele disse que abençoaria a vida de José, o Senhor abençoou a vida de José pela vida de Jacó. Quando o Senhor disse a ele que cuidaria da sua vida, o Senhor cuidou em todos os momentos. Ainda, irmãos, que José estivesse lá, irmãos, na cova, o Senhor estava com ele. Quando José foi cativo, o Senhor estava com ele. Quando José, irmãos, ele estava, irmãos, na casa de Potifar, o Senhor era com ele. Mas quando ele foi preso e voltou, né, irmãos, para uma prisão, o Senhor estava com ele, louvado seja Deus. Em todos os momentos, irmãos, o Senhor está presente, o Senhor está em nossas vidas. Davi, irmãos, ele, sabendo disso, ele dedica a sua vida em adorar a Deus. Nós já entendemos esta noite, irmãos, que não existe coisa melhor do que adorar a Deus. Não existe coisa mais satisfatória, irmãos, do que adorar ao Senhor neste dia. E quando, irmãos, nós começamos a buscar alguma coisa, esta noite, irmãos, nosso irmão que nos anteceder, ele falar a respeito de olharmos para as pessoas, olharmos para aqueles que estão do outro lado, irmãos, e vermos a necessidade de cada um. A Bíblia diz, irmãos, que na parábola do rico e do Lázaro, a Bíblia diz o que, irmãos, que Lázaro, irmãos, que estava no seio de Abraão, ele podia observar do outro lado, e havia uma distância, havia, irmãos, um abismo que separava um do outro, e ele não podia, irmãos, chegar do outro lado. E ele pedia, irmãos, que as pessoas, que de alguma maneira eles fossem avisados, que eles fossem alcançados. Da mesma maneira, irmãos, tenhamos o sentimento de que as coisas que estamos vivendo o melhor de Deus para nós nesses últimos dias. Talvez, irmãos, o que nós estamos imaginando é olhar, irmãos, para a nossa volta e começar a imaginar, irmãos, que as coisas que são muitas vezes perecíveis, as coisas, irmãos, em que tanto necessitamos, elas começam de alguma maneira, irmãos, a superar as nossas expectativas espirituais. Elas começam, irmãos, a fechar, irmãos, o nosso horizonte, de forma, irmãos, em que já não enxergamos mais as coisas de uma maneira mais clara, porque o que é espiritual, ele é sempre visto de maneira muito clara. Deus não é confusão, e a Bíblia fala a respeito disso, que Deus é um Deus de paz. Mas também, irmãos, as coisas de Deus, elas são claras, elas são esclarecidas, elas são verdadeiras. Irmãos, quando nós nos dirigimos ao Senhor,
O Senhor, Ele não olha para nós e diz assim: olha, talvez eu vou fazer, se der eu vou fazer, se der eu vou te abençoar, quem sabe outro dia eu vou pensar em te abençoar. Não, Ele diz: eu vou te abençoar, eu vou fazer, louvado seja Deus. Eu estou fazendo, eu não estou fazendo, eu estou abrindo, eu não estou abrindo a porta, eu estou alongando, eu não estou alongando, eu estou fechando, eu estou abrindo. Não importa, irmãos, quando o Senhor fala, é aquilo que Ele falou, louvado seja Deus. Então, irmãos, Davi, ele tem consciência disso. Ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus capaz de cuidar da sua vida e está presente em todos os momentos. Mas para que essas coisas aconteçam, ele sabe que não pode fugir, né, irmãos, daquilo que ele mesmo aprendeu. Ele sabe que não pode fugir das coisas pelas quais, irmãos, estão patentes ao seu coração. Então, irmãos, ele propõe no seu coração servir ao Senhor em fidelidade, servir ao Senhor, irmãos, com alegria, servir ao Senhor, irmãos, com confiança, com fé. Então o Senhor, ele vai vivendo, irmãos, como a gente mesmo diz, de vitória em vitória, louvado seja Deus. Então, em meio à dificuldade, ele encontra a dificuldade, mas também encontra a vitória. Então ele começa, em meio a essas vitórias, ele vai enaltecendo a Deus. Ele cria, irmãos, situações, ele vai, irmãos, situações em que ele vai adorar ao Senhor. Ele promove, irmãos, situações para enaltecer o nome do Senhor. Ele compõe hinos de louvores a Deus para enaltecer o nome do Senhor. Irmãos, e quando ele começa a fazer isso, Deus se agrada, irmãos, daquele que propõe no seu coração a viver uma vida de fidelidade, de separação, a viver uma vida, irmãos, de renúncia, mas acima de tudo, de viver uma vida de adoração ao seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que isso acontece, irmãos, nós passamos a ter uma vida muito mais leve e não tão confusa com as coisas. Então, irmãos, todas as coisas em que colocamos as mãos, o Senhor está presente. A grande verdade, irmãos, é que muitos de nós vivemos em uma constante dúvida em nossas vidas. Nós colocamos a mão, mas estamos dizendo: será que Deus vai fazer? Nós estamos orando, mas estamos pensando: será que Deus vai fazer? A fé de quem ora ou a fé de quem recebe? A fé de quem vai orar ou a fé daquele que vai receber? De quem a fé? É do povo que está à minha volta ou daquele que está promovendo isso? Estamos vivendo este dilema. Aquele que muitas vezes necessita das coisas, ele não tem fé, mas ele crê que se alguém orar, Jesus vai fazer. Então ele olha para alguém e diz: olha, ora pela minha vida, ora por mim, que eu creio que Deus, ele vai me abençoar. Mas aí de repente alguém que vai orar está na mesma situação que a dele, e ele começa a dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu já não tenho certeza se orando alguma coisa vai mudar. Mas eu te peço, louvado seja Deus, que use de misericórdia para com a vida dele, e assim abençoa a vida dele. Louvado seja Deus. Ou seja, irmãos, aquele que quer receber e aquele que ora está transferindo responsabilidade, está dizendo aquele que pede, diz: quem sabe se Deus olhar para ele e vai abençoá-lo, e vai atentar para a oração dele e vai consequentemente me abençoar. E quem está orando está dizendo: Senhor, olha para ele, não olha para mim, olha para ele e usa de misericórdia, assim ouve a minha oração e abençoa a vida dele. Mas aprove, Deus, esta noite que andamos por fé e não por vista, e à medida que olharmos para a nosso redor, vamos começar a ver as coisas como verdadeiramente ela é. Vamos ver o tamanho do nosso Deus a respeito daquilo que ele faz. E quando alguém disser: ora pela minha vida, você vai dizer: o Deus de Davi está na minha vida para mudar as coisas. Eu vou orar porque Deus faz. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Só que tem um segredo, irmãos, para as coisas acontecerem em nossa vida. Quando, irmãos, o salmista, irmãos, ele chega neste salmo, irmãos, ele começa a compor este salmo. E ele começa, irmãos, em uma maneira, embora, irmãos, ainda que todos os salmos são hinos de louvores a Deus, este é um louvor, irmãos, em que Davi está abrindo a sua alma arrependido diante de Deus. E ele agora, irmãos, ele tem um entendimento de que algumas coisas só vai mudar se acontecer desta maneira. Ele começa a concluir, porque imagina, irmãos, que à medida em que o crente ele começa a se prostrar diante do Senhor,
ele começa, irmãos, a abrir o seu coração. Ele começa, irmãos, agora a se deleitar na presença de Deus. Ele começa também a ter entendimento naquilo que Deus quer que aconteça com ele. Deus começa a falar no profundo do seu coração. E à medida em que Deus começa a falar com ele, vai dizendo a ele o que verdadeiramente ele precisa fazer. Deus começa agora, irmãos, através do Espírito Santo, começa agora a mudar situações. Porque muitas vezes, irmãos, quando estamos em uma situação, irmãos, de distanciamento com Deus, de inimizade com Deus, quando estamos em uma situação, irmãos, de profunda distância com Deus, logo, irmãos, a nosso entendimento está fechado e não conseguimos compreender as coisas que Deus está falando. Não conseguimos entender, ainda que o Senhor está repreendendo, mas não estamos entendendo. O Senhor está dizendo, eu quero te abençoar, mas parece que não estamos entendendo o que Deus está dizendo. Estamos meio que alheio à verdadeira voz de Deus na nossa vida. Enquanto isso acontece, nós estamos distante da verdadeira voz de Deus, e Deus está falando conosco, o Espírito Santo está falando, mas nada parece que muda, as coisas continuam da mesma maneira. Mas, irmãos, quando as coisas acontecem e nós voltamos para o Senhor, nós começamos a espreitar, nós começamos a diminuir essa distância, nós começamos através do Espírito Santo, aleluia, dizer: Espírito Santo, começa agora a mudar essa distância. Eu começo a perceber que a minha distância para com Deus é a distância, quem sabe, de olhar para os céus e olhar como Abraão olhou. E meu Deus disse a Abraão: conta as estrelas dos céus. E Abraão disse: Senhor, é impossível contar. E Deus disse: assim será a tua semente, louvado seja Deus. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos começar a olhar para Deus e começar a entender, aleluia, que nem sempre temos resposta para Deus, porque a resposta para Deus significa dizer que aquilo que Deus está fazendo é grande demais aos nossos olhos, é superior demais àquilo que estamos vivendo. Então posso começar a perguntar e começar a questionar, quem sabe, a Deus, e dizer: sim, Senhor, é grande demais para o meu entendimento, é grande demais para a minha capacidade humana, é grande demais para a minha condição espiritual, mas se tu estás dizendo, eu creio, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando agora, irmãos, cada um de nós, irmãos, propomos o nosso coração de alguma maneira oferecer um sacrifício ao Senhor. E agora, irmãos, quem sabe muitos esta noite saíram do seu lar, irmãos, e vieram a este lugar. E ao chegar aqui, alguns saíram da sua casa e disse: Senhor, eu vou preparar o meu altar, Senhor, eu vou levar a minha oferta, eu vou levar o meu sacrifício de louvor. Senhor, nesta noite eu me apresento diante da tua presença para receber de ti mais uma vez. Muitos vieram, irmãos, com o seu culto preparado, mas outros vieram, irmãos, de maneira diferente. Outros entraram neste lugar até meio atrasado no culto e atrasado para com Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que Deus está sempre no tempo certo, mas nós estamos meio que cambaleando. O Senhor está dizendo: o teu momento é agora, mas nós estamos dizendo: Senhor, não cheguei ainda. Mas o Espírito Santo está nos empurrando, dizendo: chega, é a hora, chegou o momento. Mas nós estamos ficando para trás, nós estamos caminhando, irmãos, cada dia mais de maneira difícil. Os nossos passos, irmãos, começam a ficar pesados, o fardo começa a pesar demais sobre as nossas costas, de maneira, irmãos, em que nós estamos chegando no tempo de Deus. O qual é o tempo de Deus, irmãos? Imagina agora que todos nós estamos aqui diante de uma grande corrida, e de forma, irmãos, em que fomos cronometrados, e o Senhor, irmãos, é aquele em um círculo como os atletas correm. O Senhor está dizendo: olha, eu vou dar a partida, agora você deve sair, e eu vou esperar aqui, eu vou cronometrar e vou esperar a tua volta. E quando o Senhor soltou, você saiu em disparada, dizendo: eu vou ao encontro do Senhor, eu vou ao encontro do Senhor. E Ele está esperando, louvado seja Deus. E à medida em que você vai, daqui a pouco surgem as barreiras. Sabe quando o atleta, ele faz, irmãos, alguns correm sobre barreira, eles têm que saltar sobre as barreiras, e não
não podem cair, aleluia, eles não podem tropeçar. E o Senhor está dizendo: vem, supera a primeira barreira, supera a segunda barreira, supera a terceira barreira, mas chega no tempo, chega agora, porque o Senhor está esperando a tua vida. Aleluia, glória a Deus. A grande verdade, irmãos, nesta corrida é que não haverá primeiro, segundo nem terceiro, não haverá quinto, não haverá sexto, não haverá quarto, não haverá décimo. Em um grupo de pessoas, aleluia, para o Senhor que nos soltou, para que pudéssemos fazer um ciclo, todos têm que chegar ao mesmo tempo. Louvado seja Deus. Ele está esperando, e está esperando com as suas medalhas nas mãos. Aquele que chegar primeiro, aleluia, também será o último, mas todos chegarão e receberão do Senhor. Ele está esperando, louvado seja Deus. Davi sabe disso, então ele prepara o seu lugar. E eu pergunto a você esta noite, glória a Deus, imagine, irmãos, em um ambiente espiritual, sem meninice alguma, porque isso é verdade. Nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele habita em nós. Ele habita em nós. E à medida em que isso acontece, nós olhamos, nós sentimos. E quando, irmãos, essas coisas começam a acontecer, nós vamos nos aproximando. Louvado seja Deus. Agora imagine, irmãos, em uma dimensão espiritual, o Espírito Santo nos impulsiona. E Ele diz: o Senhor está esperando. E agora, irmãos, os anjos já estão preparados, os serafins já estão preparados, os querubins já estão preparados. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. Aleluia. Jesus está sentado à sua direita. Louvado seja Deus. E agora todos se preparam para adorar a Deus. E Ele diz: toca a trombeta. Louvado seja Deus. E os serafins começam agora, aleluia, a voar de um lado para o outro. E eles começam agora a exclamar um para o outro e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E agora, irmãos, o Senhor olha para a terra, o Senhor olha para a igreja do Nova Bom Sucesso, e Ele começa a procurar um adorador. Ele começa a procurar alguém que está com o seu altar preparado. Ele começa a procurar alguém que está dizendo: sim, Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E agora o Senhor começa a procurar um lugar para que a sua glória comece a envolver. Porque se toda a terra está cheia da sua glória, então eu faço parte dessa terra. Então eu preciso estar cheio da glória de Deus. Ou seja, irmãos, à medida que isso vai acontecendo, vai contagiando, e os anjos começam a adorar a Deus, os querubins vão adorando a Deus, e a igreja também vai adorando a Deus, e todos nós começam a formar um grande culto na terra, de forma em que o Senhor, irmãos, está aguardando a minha e a sua adoração. Mas eu quero te dizer esta noite, não adianta, irmãos, todas essas coisas, todos esses incentivos, todas essas palavras, se a nossa caminhada, irmãos, está se arrastando e a nossa voz está cansada demais para dizermos ao Senhor o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Para reconhecermos isso, irmãos, é necessário um quebrantamento. É necessário, irmãos, que alguma coisa mude a nossa vida. E sabe o que acontece, irmãos? Na vida de Davi, irmãos, o pecado obrigou Davi a se derramar na presença de Deus. O reconhecimento do pecado sobre a vida dele obrigou a Davi agora, irmãos, a mudar de atitude. Agora, irmãos, aquele homem que tinha, irmãos, total liberdade, que tinha agora, irmãos, total consciência da sua adoração a Deus, ele se vê agora impossibilitado.
Ele se vê agora, irmãos, em uma situação onde ele já não tem mais a liberdade de erguer o seu altar diante de Deus. Então, irmãos, ele agora, ele abre a sua alma, ele rasga as suas vestes, ele se prostra diante de Deus. Eu imagino, irmãos, alguém agora, irmãos, quando começa agora a se despir, ele começa a se despir, irmãos, das suas vestes reais, da sua condição humana, irmãos, de superioridade sobre os outros, da sua condição de autoridade. Ele se lança diante de Deus, ele se rasga, irmãos, e ele diz: eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu sou um pecador, mas eu preciso ser quebrantado na presença de Deus. Eu preciso ser alguém diferente, eu preciso entender que tudo isso não significa nada se Deus não olhar para a minha vida, se Deus não atentar para a minha oração. Louvado seja Deus. Você precisa começar esta noite a se despir, aleluia. Você precisa começar esta noite, aleluia, começar a descer deste cavalo, aleluia. Começar a se despir dessa, muitas vezes, irmãos, dessa arrogância, dessa autoridade. Se despir um pouco, irmãos, deixar esta capa, aleluia. Tem que fazer como o cego de Bartimeu, larga a capa fora e vai correndo ao encontro de Jesus, aleluia, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Muitas vezes, irmãos, olhamos para nós e dizemos: não, mas eu não posso fazer isso, eu exerço funções da igreja, eu até faço alguma coisa, se eu fizer isso, olha o que é que os outros vão dizer, se eu fizer isso, o que é que vão fazer? Mas eu quero te dizer esta noite, há pessoas aqui que até exercem funções, mas esta noite precisa descer, precisa se quebrantar, precisa mudar, precisa se despir dessa autoridade que pensa que tem, das coisas que pensa que está, e se lançar na presença de Deus, e entender que você é pó, e como pó precisa estar na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Davi começa a entender que não existe outra coisa a fazer. Ele começa a entender que tem uma coisa que Deus não vai rejeitar. Ele diz: o Senhor rejeita o pecado. Deus rejeita o pecado, e o pecado fez distância entre eu e Deus. Mas eu tenho uma coisa, eu creio. Quando eu disse aos irmãos que à medida que a gente vai se lançando, Deus vai dando entendimento. O Senhor foi fazendo Davi entender algumas coisas. Então ele disse: cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Aleluia, um coração novo. E quando ele já entendia que as coisas estavam acontecendo, ele dizia assim: eu sei que um espírito quebrantado, certamente tu não vai desprezar. Aleluia, aleluia. Certamente o Senhor não vai desprezar um espírito quebrantado. Então ele começa a se quebrantar na presença de Deus. Aleluia. Ele não faz isso só um dia, ele faz isso durante alguns dias. Ele está jejuando, ele está orando, ele está dizendo: sim, Senhor, está aqui a minha vida, aleluia. Ele começa a se lançar diante de Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, que não conseguem entender esta relação com Deus. Ele pensa, irmãos, que é tudo tão simples. Deus falou comigo, está tudo bem, eu senti a presença de Deus, até falei línguas estranhas, mas continua na mesma. Deus não quer só você, glória a Deus, aleluia. O Senhor quer um quebrantamento de espírito. Ele quer uma consciência de que do jeito que está não pode continuar. Ele quer mudanças que vêm de dentro para fora, aleluia. Ele quer mudanças, que a mudança vai fazendo entender. E à medida que vai entender, irmão, nós vamos começando a compreender algumas coisas. E aquilo que era oculto começa a ficar claro, começa a aparecer. E nós vamos ver que o Senhor é tão bom, aleluia. Nós começamos a entender algumas coisas. E Deus vai tirando, irmãos, vai mudando. Um espírito quebrantado, irmãos. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tomar atitude de fé, irmãos. Humilhar-se a si mesmo. Oh, aleluia, irmãos. E quando eu começo a meditar sobre isso,
O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que Jesus, aleluia, ele não teve dor, a usurpação ser maior do que Deus, ou melhor, mas ele se despiu da sua glória, negou-se a si mesmo, aleluia. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, ele se fez na qualidade de servo, mais indigno entre os homens, como o próprio profeta Isaías profetizou. Mas a Bíblia diz: Deus lhe deu nome que é sobre todos os nomes, aleluia. Se Jesus se quebrantou, irmãos, deixando a sua glória para fazer isso, quem é você que não pode se quebrantar na presença de Deus? Quem sou eu, irmãos, que não consigo me quebrantar, irmãos, ao ponto de desse coração fechado, aleluia, glória a Deus, que é preciso, irmãos, muitas vezes tem alguém, irmãos, esperando que alguma coisa diferente aconteça. Mas se alguém, quem sabe, se dirigir a mim, se alguém falar comigo, quem sabe Deus vai me tocar. Mas essa noite você precisa entender que Deus precisa de um coração contrito e quebrantado. Alguém que comece a olhar para dentro de você, de si mesmo, e começa a reconhecer de fato: eu tenho andado, não tenho agradado, eu não estou bem, eu poderia estar melhor, mas eu não estou bem. Então me lance diante da presença de Deus. Eu só me levanto daqui quando Deus mudar a minha história. Aleluia. Deus. Eu só vou tomar uma posição quando eu entender que Deus, Ele me perdoou, que Deus, Ele mudou a minha história de fato. Aleluia. Eu não posso viver, irmãos, comendo as migalhas que estão dando por aí. Eu não posso viver, irmãos, esta pobreza espiritual que está sendo distribuída por aí. Aleluia. Essa pobreza espiritual de momento em que a pessoa, irmãos, parece estar bem, mas não está, irmãos. Aleluia. Em que ele vem, irmãos, mas se ele estivesse bem, o Espírito Santo estaria falando ao seu coração: não vai por aqui, não anda aqui, não faz assim. Espírito quebrantado, irmãos, também tem temor. Aleluia. Teme a Deus acima de tudo. Teme as coisas, irmãos. Espírito quebrantado, irmãos, também adora a Deus, mas também honra, irmãos. Honra as coisas. Sabe ir, sabe voltar. Porque tem um espírito quebrantado. Louvado seja Deus. Quantas pessoas que olhamos, irmãos, e muitas vezes dizemos: Senhor, o que acontece com a vida dessa pessoa? O que está havendo com essa pessoa? Porque já oramos tanto por essa pessoa, porque olhamos para ela: você está bem? Estou, mas não está. Mas ora de novo, visita, e a pessoa sempre encontra um motivo, irmãos, para reclamar. O que é isso, irmãos? Deus quer muito mais do que desculpas para o seu irmão, para a tua família, para o teu pai, para a tua mãe. O Senhor quer você. Ele quer ver você, aleluia, diante dele. Se o Senhor estivesse essa noite à tua frente, o que você diria a ele? Se ele aparecesse na tua frente, aleluia, como anjo que apareceu, aleluia, a Gideão, o que você diria a ele? Oh, glória a Deus. Quando Isaías disse ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Ele disse que ele se quebrantou diante do Senhor, virou seu rosto para a parede e disse: Senhor, eu tenho andado na tua presença, louvado seja Deus. Você pode dizer isso essa noite? Você pode olhar para o Senhor esta noite e dizer assim: Senhor, eu tenho andado na tua presença. Eu tenho andado na tua presença e tu sabes.
Tu conheces o meu deitar, Tu conheces o meu levantar, Tu conheces os meus passos, Tu sabe quando eu vou para a escola, Tu sabe quando eu volto, Tu sabe cada palavra que eu digo durante todo o dia, Tu sabe quando eu chego em casa, Tu sabe, Senhor, o que eu vejo, o que eu não vejo, Tu sabe com quem eu converso. Senhor, eu tenho andado na Tua presença. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Será que você tem testemunho diante de Deus? Aleluia. Será que você pode dizer sim, Senhor? Tu conhece a minha vida, Tu conhece de dentro para fora, aleluia. Tu sabe quantas lágrimas eu já derramei hoje. Tu tem contado cada uma delas, mas Tu sabe o motivo delas, mas Tu sabe, Senhor, quando começou e quando vai terminar. Tu sabe que eu tenho andado na Tua presença. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? O adversário está dizendo para alguém assim: você não pode dizer isso. Você não pode dizer isso. Você não pode dizer como tem andado na presença de Deus. Porque você está agora de cabeça baixa. Você está caminhando de cabeça baixa, dizendo: Senhor, Tu sabe eu tenho andado, mas eu não posso dizer isso. Eu não posso afirmar isso, porque eu não posso pedir nada. Eu não posso pedir nada. Eu não estou em condições de fazer lembranças a Deus a respeito da minha vida. Porque se eu disser a Deus por onde eu tenho andado, certamente o Espírito Santo vai ficar triste. Se eu disser: Senhor, eu andei aqui de manhã, eu fui à tarde, eu vim à noite, o Espírito Santo estará triste ao meu lado. Então eu não vou dizer, deixa que o Espírito Santo mesmo conte. Mas essa noite eu quero te dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Se você não pode dizer onde tem andado, mas você pode dizer onde vai andar a partir de hoje. Se você não consegue dizer por onde tem andado, porque a verdade ela é muito cruel para você, aleluia. E Deus que olha para a tua vida, Ele quer ouvir esta verdade de você. Ele não quer que o adversário olhe e diga: olha para ele, vê onde ele tem andado, vê o que ele tem feito. Não, o Senhor quer ouvir de você: Senhor, eu quero andar aqui, aleluia. Eu quero mudanças. Eu preciso de mudanças na minha vida. Glória ao nome de Jesus para todos. Mudanças, irmãos, que façam com que, irmãos, o Espírito Santo, irmãos, se alegre todas as vezes que caminha com você. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olha a tua volta esta noite. O Senhor está te dando uma oportunidade de mudar. Porque, irmãos, tem pessoas enganando a Deus, ou pensando que engana a Deus. Não consegue, irmãos, ser quebrantado. Porque é fácil dizer, irmãos, que Deus quebra o vaso, mas Deus só quebra vaso que se deixa ser quebrado. Deus só quebra vaso para fazer vaso novo. Deus não vai quebrar vaso para fazer vaso ruim. Ele quebra de novo. Aleluia. Se o vaso for ruim, então Ele quebra de novo. Mas Deus, quando quebra o vaso, é para fazer dele um vaso perfeito. É para fazer um vaso para honra e não para desonra. Aleluia, glória a Deus. Você é vaso esta noite. O Senhor pode colocar você aqui. Olha, aqui está esse altar. O Senhor pode colocar você aqui como vaso. Você pode ficar aqui e ser ornamentado pela ação do Espírito Santo. Se você pode, aleluia, ficar na prateleira de Deus como vaso para a honra,
e dentro da tua vida o que vai estar. Então você agradeça a Deus e diga: Senhor, tu sabes onde eu tenho andado, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando Jesus perguntou a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo, aleluia. Tu sabes, mas Jesus sabia, mas ele queria que Pedro dissesse a ele isso. Eu te amo, Senhor, glória a Deus. Você esta noite pode dizer também ao Senhor esta noite: eu te amo, Jesus, eu amo somente ao Senhor, aleluia. Eu não amo, aleluia, outras coisas, eu amo somente a Deus. Glória a Jesus. A igreja, irmãos, desses últimos dias é uma igreja difícil, mas o Senhor vem buscar uma igreja, irmãos, transformada, mudada, lavada e remida no sangue de Jesus, aleluia. Você pode ou não, a escolha é sua, mas se você não se quebrantar diante de Deus, Deus não vai te ouvir, não. Ele não vai te ouvir. É preciso se derramar na presença de Deus. Ninguém consegue, irmãos, adorar a Deus de qualquer maneira. Ninguém consegue servir a Deus de qualquer maneira. Mas as coisas para Deus, ou ela é verdadeira, irmãos, ou ela não é. Ou ela não é. Você precisa pensar nisso. E se você puder, irmãos, esta noite, eu não sei o que você vai fazer hoje, depois dessa palavra, mas se fosse você, começava a observar todos os dias que o Senhor está bem do teu lado. Ele está vendo cada detalhe da tua vida, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Cada vez, irmãos, que alguns têm desviado o seu caminho. Eu ia dizer assim: por que te desvia tanto mudando o teu caminho? Muitos têm desviado o seu caminho, mudado as suas trajetórias, vai e volta. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem muitos que estão sendo, irmãos, conduzidos, perdeu a alegria, não tem mais o mesmo entusiasmo, e o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa, irmãos, que acontece com o crente quando ele está, irmãos, entrando em decadência espiritual, é que ele começa a ficar irresponsável. Porque todo crente, irmãos, que adora a Deus, ele é responsável nas coisas de Deus. Porque ele entende, irmãos, que não pode viver servindo a Deus de forma relaxada. Ele adora a Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus para todos. Então nessa noite, em nome de Jesus, pense nessas coisas e tenha um espírito reto diante de Deus, mas um coração quebrantado. Louvado seja Deus. Um coração, irmãos, quebrantado diante do Senhor, capaz de mudanças. O Senhor quer te abençoar, quer te usar, quer fazer novas todas as coisas, mas é necessário deixar para trás algumas coisas. Não dá mais para viver com isso, não dá mais para viver com essas coisas. O Senhor tem algo novo para você hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus.